Bom dia, queridos irmãos. Hoje é dia 13 de janeiro do ano da graça de 2021 e é uma alegria podermos começar mais uma vez esta manhã com reflexão na palavra. Peço desculpa por ontem não ter tido a oportunidade de o fazer, mas queríamos então hoje retomar esta nossa prática que pessoalmente para mim tem sido de facto muito abençoadora. Voltando ao texto que consideramos no passado domingo, o versículo 17 do capítulo 4 da Epístola de Tiago, somos então remetidos para esta exortação. Um versículo tão pequenino, mas cheio de ensino e de exortação tão clara e contundente da parte de Deus para a nossa vida. Quem sabe o que deve fazer, o bem, e não o faz, nisso está a pecar ou nisso desobedece por omissão. É isso que Deus nos está a dizer através de Tiago. Este versículo remete-nos para um dilema que todos nós enfrentamos diariamente, constantemente, em cada momento da nossa vida, porque todos os dias e constantemente nós somos confrontados com decisões, com determinações na nossa vida, quer de atitudes, quer de pensamentos, quer de palavras, que nos levam e que nos confrontam com esta realidade. O fazer o certo ou fazer o errado. E, amados, como falámos no domingo passado, o nosso verdadeiro problema não é saber. Nós sabemos. Nós sabemos. Temos suficiente informação da parte de Deus que já chegou até nós de tantas formas que, obviamente, o nosso problema não é saber o que fazer. Nós sabemos o que Deus quer. Nós sabemos o que é correto. Deus tem-se revelado e tem feito de tantas formas, nós sabemos. Aliás, basta pensar nos 10 mandamentos. Podemos não sabê-los de cor, por ordem, mas temos em mente os 10 mandamentos e sobre o que é que eles falam. Só nos 10 mandamentos nós temos matéria mais do que suficiente para a cada dia sermos confrontados com este dilema. Em tantos momentos, em tantas circunstâncias. Portanto, o nosso problema não é o saber, nós sabemos. O nosso problema está com esta fragilidade, com esta dificuldade, com esta consequência na qual nós nos encontramos, resultado do pecado. E a verdade, amados, é que estas exortações da parte de Deus, que tantas vezes nos remetem para um tipo de vida de cumprimento de regras, do que podemos fazer, do que não podemos fazer, de facto não tem nada a ver com isso. Porque a nossa obediência a Deus, o fazer o que é certo, é de extraordinário benefício para a nossa vida. O pecado sempre, sempre traz consequências para nós. E infelizmente, a nossa natureza frágil, caída, inevitavelmente não consegue evitar que seja pela dor das consequências dos nossos pecados que nós realmente somos corrigidos, porque tantas vezes não vamos pela exortação. Mas o bom era que pudéssemos ir pela exortação. Nós, de facto, lidamos com um Deus maravilhoso. Alguém dizia, e biblicamente correto, obviamente, senão não iria reproduzir, mas alguém dizia que Deus é um Deus tão maravilhoso que nos dá a graça e a liberdade de escolhermos, de fazermos da nossa vida aquilo que desejamos. Mas este Deus maravilhoso, bondoso, que dá esta graça, é o mesmo que também é justo e que no exercício da sua justiça nos leva a colher os resultados dessas mesmas decisões e a sermos confrontados com essas decisões.
E esta é uma realidade com a qual nós vivemos todos os dias. E é perante essa realidade que nós somos confrontados com esta exortação. De que a cada circunstância, seja por palavras, seja por ações, seja por pensamentos, precisamos de escolher fazer o que é certo. Algo que o Senhor Jesus Cristo tantas vezes, e nós lembramos algumas expressões da parte do Senhor Jesus que ensinou isto de tantas formas e em tantos momentos, que Ele deseja muito a nossa obediência à sua vontade, o ajustar da nossa vida aos propósitos de Deus, porque isso é abençoador para nós. E pensando agora nas consequências da nossa desobediência, ou no momento não fazer o que é certo, quando sabíamos o que é fazer certo, lembramos que a nossa vida é recheada destas circunstâncias, e nem estou só a falar da questão da nossa relação com Deus. Para aqueles que têm a possibilidade de conduzir, sabem como o código da estrada, aquilo que determina a ordem dos condutores a moverem-se e a andarem numa estrada é muito rigoroso. Há regras que não podem ser ultrapassadas. Mas o que é que nós tantas vezes fazemos? E eu falo na primeira pessoa. Por exemplo, nos limites de velocidade. As placas estão lá, em muitos lugares está implícito, sabemos que nas localidades há um limite de velocidade, nas autoestradas há outro limite de velocidade. E o que é que nós fazemos? Bom, à partida ninguém está a ver, então podemos ir um pouquinho mais rápido. Até que há um dia, aconteceu-me isso recentemente, e doeu muito. Até que há um dia em que alguém estava a ver, e alguém fotografou esse momento e envia-nos para casa um tiquezinho com uma multa, consequência de eu não ter feito aquilo que devia, ou seja, ter obedecido às regras estabelecidas de velocidade para um determinado lugar. E a partir daí, meus queridos, dói tanto as multas que pagamos que, pelo menos enquanto nos lembramos, andamos ali tão corretos. Eu estou a falar na primeira pessoa. E cumprimos ali, até que depois, passado algum tempo, esquecemos e lá começamos a facilitar outra vez e provavelmente, mais cedo ou mais tarde, vamos ser outra vez fotografados. Esta é a nossa realidade, amada. E sabem, nós passamos tantas vezes esta realidade para a nossa vida espiritual. Só que há um problema. Deus está sempre a ver. Deus sabe sempre o que nós estamos a fazer, a pensar, a dizer, a decidir. E aqui não nos deixemos enganar, como Tiago diz tantas vezes. Deus sabe muito bem o que está a acontecer na nossa vida. E as consequências dessa desobediência, que inevitavelmente este Deus justo não deixará de fazer acontecer, estão aí. Estão aí e trazem-nos um sofrimento. Sempre vem à minha mente aquele momento tão intenso e descrito por João naquilo que aconteceu com Pedro, na sua desobediência, todo o seu processo de sofrimento perante o seu erro de ter negado o Senhor Jesus Cristo, e depois a intensidade daquele encontro de Pedro na praia com Jesus, em que ele é restaurado, mas todo este processo é muito sofrido. E vejam, Pedro passou por todo o processo da crucificação do Senhor Jesus Cristo, carregando este peso. Pedro olhava para Jesus na cruz e sentia o peso da sua responsabilidade por Jesus estar lá naquela cruz. A restauração só aconteceu depois, como bem sabemos, já depois da ressurreição. O não fazer o bem, o não fazer o que é correto, acarreta sempre sofrimentos atrozes sobre a nossa vida. E por isso, amados, precisamos muito de considerar esta exortação. Precisamos de, em cada momento, em cada circunstância da nossa vida, fazer o que é certo, o que é correto, o que tem o Senhor determinado para a nossa vida, porque isso vai ser sempre muito abençoador para nós.
eu creio que vale a pena nós voltarmos a pensar nisto e a considerarmos esta verdade, esta realidade no nosso coração. Desejando que o Senhor nos abençoe, vamos continuar a orar uns pelos outros. O irmão Alcino, lá no lar, está um surto de Covid. Precisamos de orar pela vida dele, na sua fragilidade de saúde. A nossa Raquel Brito lá em casa, a Dulce, os meninos e o marido também estão com Covid. Começamos a ter mais casos próximos de nós. Estamos a viver um momento duro e difícil. Precisamos de clamar ao Senhor. É um tempo também de nos voltarmos para o Senhor em oração, clamando ao Senhor por cuidado, como Ele sempre tem feito, e também por sabedoria, para podermos também, em cada momento, fazer aquilo que Ele deseja. Com um forte abraço, desejando um dia muito abençoado para todos nós. Marcamos encontro logo à noite aqui, no nosso estudo bíblico e oração, para os que puderem, e amanhã por esta via, ou então, se o Senhor nos permitir, de qualquer outra forma. Então, um forte abraço e um dia muito, muito abençoado para todos.